Cidade Industrial, um bairro de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, habitado por famílias de classe média, onde há presença de grandes indústrias. Mas, inicialmente, esta parte era desabitada, com presença da natureza local. Durante o Congresso Comercial, Industrial e Agrícola, realizado em Belo Horizonte em 1935, surgiu a proposta de uma intervenção em uma determinada área de Contagem, para que nela houvesse a concentração das atividades minerais. Como resultado dessa nova orientação política, foi realizada a primeira e principal medida, a inauguração, em 1941, do Parque Industrial. Na década de 40, foi construída a fábrica de cimento Portland Itaú, com a infraestrutura alemã da Segunda Guerra Mundial, sendo uma das primeiras megaestruturas daquela até então indústria mineira. Logo após, houve a instalação da magnesita, no ramo de refratários, funcionando como alavanca para imprimir confiança e credibilidade ao projeto, modificando ainda mais aquele espaço geográfico, fazendo novas intervenções e alterações no meio para que a produção das indústrias se desenvolva cada vez mais, possibilitando a evolução capitalista do homem. Ao final dos anos 1950, a cidade industrial havia se transformado no maior núcleo industrial de Minas Gerais. Devido à carência de mão de obra especializada na região, os dirigentes da Itaú acabaram optando por construir uma vila operária. Vila esta que hoje em dia se chama Vila Itaú e fica localizada atrás do Shopping Itaú, e ainda possui algumas construções antigas, porém com moradores totalmente diferentes da época em que a fábrica ainda existia. Com isto, a Vila Operária chegou a possuir 240 casas, tendo a sua infraestrutura completa, possuindo clube, cinema, farmácia, armazém, capela, posto médico dentário e cooperativa, além do conjunto musical Itaú, que animava os bailes, um time de futebol e a banda de músicas da Sociedade Musical Itaú. Devido ao crescimento populacional desordenado em volta da região da fábrica, foi necessária uma nova avaliação sobre o planejamento do local. A contradição entre desenvolvimento e qualidade de vida humana foram os pontos avaliados, pois a poluição gerada pela empresa atormentava os moradores da região, que sofriam com a fina poeira branca lançada por suas chaminés, causando distúrbios respiratórios, entre outros malefícios. A fábrica de cimentos encerrou suas atividades em 1988 e, devido à necessidade de organização do espaço, a Atrium Consultoria apresentou o projeto do Itaú Power Center, que levou à demolição das edificações, tendo, no entanto, a preservação da memória da antiga fábrica, com a manutenção das 4 chaminés e do prédio administrativo. Com a implantação do grande centro comercial na região, houve uma valorização do espaço. Empresas voltadas para o varejo se aproximaram da região devido ao poder aquisitivo dos frequentadores. Nos dias atuais, esse espaço continua sofrendo modificações, já que o comércio atraiu um número crescente de habitantes da região de Contagem e de outras áreas próximas. Existe no shopping a necessidade de uma reorganização do espaço para que este comporte um número maior de pessoas e carros, evitando que problemas relacionados ao estacionamento, que apesar de terem ampliado, ainda não é suficiente para colocar o número de carros necessários, e também problemas relacionados ao trânsito, que é confuso devido ao fluxo intenso de carros que passa pela avenida, e este atrapalha a entrada e saída dos carros que passam pelo shopping, tornando aquele local perigoso tanto para motoristas quanto para pedestres. Conclui-se então que o bairro da cidade industrial e principalmente a região onde hoje se localiza o Itaú Power Shopping é o retrato da intervenção do homem na natureza, modificando o espaço geográfico para atender à necessidade de cada época, garantindo as suas condições de sobrevivência, usando como ferramenta o trabalho.